E aí, galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Vídeo dessa terça-feira, dia 30 de janeiro. Praticamente aí encerrado o mês, né? Amanhã a gente tem o último dia, dia 31 de janeiro. É uma super quarta para encerrar em janeirão com sucesso. Então tome cuidado aí no pregão de amanhã. A gente tem divulgação da taxa de juros nos Estados Unidos, a gente tem divulgação da taxa de juros aqui no Brasil às 6 horas da tarde. Então é um dia aí para você encerrar o seu mês com o pé direito, né? Eu dei por encerrado hoje o meu mês, então amanhã eu vou acompanhar todo o pregão, vou estar junto ali da galera, mas eu encerrei aqui o meu mês, tive uma boa performance, consegui me manter invicto no mês de janeiro, então decidi aí por encerrar o meu mês operacional hoje. Vou compartilhar aqui o cenário que eu vi, as operações que eu enxerguei, o que a gente mapeou juntos ali na sala, e compartilhar tanto o cenário do índice quanto o cenário do Dolinha. Começando o índice aqui, ó, por onde? 60 minutos, olhando pela floresta. A gente já estava mapeando a possibilidade, né, de um cenário aqui, ó, de mastro, bandeira e um possível mastro para frente. Minha expectativa era até de retorno para essa média móvel de 200 aqui pelos 60 minutos, que equivale à média de 20 aqui do gráfico diário. Mas o preço é tão fraco que nem conseguiu produzir esse movimento de retorno até a média móvel de 200. Então, aí o índice brasileiro dando mais uma sangrada no pregão de hoje, já caiu mais, ele deu uma defendida aqui em torno de 1% de queda. Começando o dia visualizando alguns possíveis cenários. Qual era, né? A gente está preso dentro da lateralidade, estávamos presos dentro dessa lateralidade, preso dentro desse pregão aqui da quarta-feira. Então aqui, ó, quinta, sexta, segunda e hoje, terça-feira, que a gente conseguiu só sair dessa lateralidade. Qual que eram os pontos importantes aqui, né? Isso daqui é um pregão de uma forte força vendedora, né? É um movimento vendedor muito forte. A gente tem a tentativa de defesa aqui, ó, dos compradores. O máximo que a gente consegue é ameaçar um pouquinho de longe aqui, ó, esse topo. Ele não consegue ter a mesma força para voltar aqui para casa dos 130 mil pontos, deixando o cenário de um topo mais baixo já. Então a força vendedora realmente aqui fazendo um pouco mais de pressão. Consequentemente, esse suportão aqui, ó, sendo testado mais vezes. A gente já havia testado, ó, essa região 3 pregões praticamente consecutivos, testando, amassando essa região, e vendedor aqui colocando pressão, deixando o cenário de topos descendentes. Ontem a gente passou para baixo da média móvel de 20, testando essa região de suporte. O movimento que a gente fez hoje foi justamente o que? Um pivô de pré-rompimento desse nível, desse caixote. Apoiado pela média móvel de 20, apoiado pela média móvel de 8, o cenário macro aqui favorecendo esse movimento de queda, e quando a gente começa a dar continuidade nessa queda, a gente está ingressando dentro desse movimento comprador. Lembrando que a locomotiva maior é a maior vendedora, mas dentro desse movimento, desse pullback, os pontos de retração são pontos importantes para a gente monitorar, porque podem ser possíveis paradas do preço. Então eu pego aqui essas retrações, ó, retração desse movimento aqui altista, e observa as regiões aqui de 50%, que eu estava segurando aqui praticamente tudo. Depois eu tenho 61, depois eu tenho 76 macro. Então são regiões que eu vou monitorar caso o preço dê continuidade aqui para baixo. E caso a gente tivesse uma abertura para cima aqui no pregão de hoje, o que a gente ia monitorar? A última perna vendedora. Então a última perna vendedora é esse movimento aqui. Como a gente abre em gap de alta, a gente está dentro desse último movimento. E eu pego essa retração desse movimento também para mapear esse movimento aqui, ó. Então dessa maneira eu venho traçando a minha abertura. Caindo para o time frame curto, que é onde eu vou localizar os meus possíveis gatilhos, o que a gente enxerga? 5 minutos ou 2 minutos, depois eu vou descer um pouquinho mais o time frame. A gente vê o preço aqui, ó, dentro desse movimento de queda do dia anterior, aqui, ó, de 2 dias, o preço retornando para a retração de 38%. Testa essa retração, faz o pullback, joga aqui, ó, no 50%, encontra a média móvel de 200, uma possível região aqui de resistência. Tanto que hoje a gente abre fazendo o nosso ritual de passagem, que é justamente o pullback que o preço faz quando ele testa a média de 200, ele volta na 20 para tentar fazer o rompimento dessa região. É um movimento aí que a gente aguarda como possibilidade. E aí a gente tem a média móvel de 20 dos 5 minutos para auxiliar. Dentro desse movimento comprador, isso aqui se transforma em um pullback, e aí a gente mapeia esse pullback e a gente percebe que ele está exatamente na retração de 38%, ó, desse movimento altista.
a gente tem essa impulsão compradora, pullback no 38%, para dar continuidade e pelo menos voltar a testar essas regiões de máximas anteriores. Então o viés aqui que a gente tinha positivo para o começo do dia do índice, cenário de 5 minutos, média de 20 apontada para cima, possível região de alvo, média de 200, topo anterior. Caindo para o 2 minutos, eu tenho aqui uma lateralidade também no pregão de ontem, uma lateralidade, e a gente abre falhando o fundo dessa lateralidade, ou seja, um falso rompimento desse retângulo. Então, como eu sei que a maioria dos rompimentos de retângulo geram alvo na outra extremidade aqui do retângulo, foi justamente a operação que eu busquei fazer. A gente tem o candle de defesa compradora dessa região. Eu aguardo para saber se a média móvel aqui ou então esse gap do lado da venda vai ter força de venda. E a gente já percebe que vendedor não veio para o pregão. Olha o tamanho da barra 2, o tamanho da barra 3. Então, como não tem pregão, como não tem vendedor nesse movimento, qual foi a operação que eu fiz? Eu comprei a anulação dessa barra 3. A primeira anulação que a gente teve de vendedores apoiado a todo esse movimento de falso rompimento e buscando qual região de parcial? A outra extremidade do retângulo, o fechamento do gap. Essa região aqui que para mim era uma região importante a ser testada. Quando a gente falha de um lado, a gente tende a testar aqui do outro lado. Só que no meio do caminho, o preço ele faz um pullback, deixa a primeira barra compradora bem forte, não vem vendedor. Deixa mais uma barra compradora bem forte, não vem vendedor. E aqui a gente aciona mais um gatilho de continuidade. Um gatilho aqui de um VBS ou dentro de um candle comprador ele se transforma um gift. Por isso eu adicionei posição. Então, primeiro trade aqui do dia foi na ponta da compra, nessa barrinha número 3, é uma top in tail takeout. Depois fiz mais uma adição de posição nessa barrinha número 7, dando continuidade do movimento, para vir testar. Primeira região importante aqui da outra extremidade, o prior days close, preço chegando nessa região. Se a gente for olhar confluências de outros time frames, pega 5 minutos, terceira barra consecutiva. Já comentei aqui, para a gente romper um nível de suporte ou resistência importante com mais de 3 barras para fazer esse rompimento, ele já chega nesse cenário um pouco mais cansado. Então, montei uma posição onde eu tirei 2/3 da minha posição já nessa região de renovação. Eu tive um risco inicial dessa operação, abaixo dessa barra 3, onde foi meu stop, de 65 pontos. E o meu primeiro alvo foi aqui, de 200 pontos na máxima. Então, é mais aí de 3/1, onde eu fiz aqui em relação risco-retorno nessa operação. Já tirei aqui mais de 60% da minha posição. Preço estica, promove o pullback. Pullback acontece exatamente aqui, na troca de polaridade com o topo anterior. E aqui, pela estrutura do 1 minuto, eu já consigo visualizar a possível continuidade do movimento. Até esse momento, eu gosto de observar bastante. Os vendedores ainda continuavam pequenos. Olha só. É um movimento ainda tranquilo de venda, se segura muito bem na média móvel de 20 e eu adiciono posição aqui, nessa barrinha número 28. Para isso, deixa eu colocar os ticks aqui, na tela, para a gente mapear todo o cenário juntos. Então, primeira compra feita aqui nessa região. Então, comprei aqui no fechamento da barra 7, cenário que pelos 2 minutos foi justamente na violação aqui dessa top in tail. Depois adicionei posição aqui pelo cenário do 1 minuto, que acionou esse gift, na eliminação dessa barra 12, apoiado pelo 2 minutos também que estava acionando esse cenário. Primeira região de parcial, máxima anterior. Depois preço estica mais um pouco, promove o pullback. E aí promovendo esse pullback, voltando aqui para o cenário do 1 minuto, eu adicionei mais uma vez na eliminação da cor aqui, barrinha número 28. E aí a gente tinha alvo da retração aqui do dia anterior. Essa região aqui é a região de 61% do dia anterior, de todo aquele movimento da queda. E eu também tinha uma confluência com o movimento do pivô de alta de hoje. Olha só, qual é o movimento do pivô de alta? Essa impulsão, correção, rompimento desse pivô, troca de polaridade, preço da sequência nesse movimento. Então eu projeto esse movimento aqui de impulsão para cima, barra 1 para barra 4, preço impulsionado para cima. Olha só que região de confluência. Primeiro alvo de Fibo, e eu tenho também retração do movimento desse 61 aqui em confluência. Foi uma região que a gente já está chegando aqui mais esticado. Por quê? Porque a gente já vai aqui com 1, com 2, praticamente no terceiro movimento que a gente vai aqui atingir essa região de alvo. A gente chega com uma barra forte
compradora, onde ela é negada imediatamente. E aí, aqui a gente já liga o sinal de alerta. Por quê? Porque eu estou dentro daquele mega movimento vendedor, aqui mapeado, que a gente tinha mapeado aqui do cenário de ontem e de anteontem. Começo a produzir o pullback, chego numa região de interesse, começa a barras compradoras serem negadas, não darem continuidade no movimento e vendedor começa a mostrar aqui as suas caras de uma maneira mais forte. Tanto que na primeira batida dos vendedores, eles já conseguem anular o fundo anterior. Se eu olhar pelo 2 minutos, são 3 barras rápidas aqui engolindo esse movimento. Cenário do 1 minuto, mais rápido ainda. Se essas 3 barras tinham sido tímidas, compara só com essas 3 aqui, ó. Olha a diferença do tamanho do movimento vendedor que surgiu dessas regiões. Então, isso daqui me fez com que eu saísse da operação no stop gain. A primeiro trade aqui na ponta da compra, me protegi atrás dessa barra de força, saí aqui da operação no stop gain após cumprir o alvo de Fibo. Aqui eu estava só com o residual mesmo da operação, já tinha embolsado aqui, ó, uma parte da operação, fiquei conduzindo o residual, me tirou na proteção. Só que eu comecei a perceber justamente isso. Aqui é uma baita de uma região importante, cumpriu o alvo, cumpriu retração. Tô com um movimento também que ainda não testou as médias móveis de 200, cenário dos 2 minutos, a média de 200 está aqui. Se eu olhar o cenário pelo 1 minuto, a média móvel de 200 também não havia sido testada no meu dia. Eu sei que elas geralmente são testadas nas primeiras horas, na primeira hora do movimento. Isso é mais um ponto aí para eu ter de atenção. Cenário dos 2 minutos, eu tenho esse movimento que caracteriza então um Martin Bear. Esse blend de barras para mim caracteriza um cenário possível de reversão de movimento em uma região importante. Então é o evento de potência aqui, que é o Martin Bear, mais a sua localização referente a estar no topo do movimento de 61, é um possível pullback, e entra esse fluxo grande vendedor. A minha venda veio na ativação aqui, ó, dessa barra verde também. Tava fechando essa barra 22, fiz a venda na eliminação dessa barra verde, e aí o preço estava protegido atrás dessa região, também um stop aqui, ó, de 100 pontos, um stop bem curto. O preço pivota, alinha a média de 8, alinha a média móvel de 20. Eu fico dentro dessa barra número 22, um cenário possível até de gift, bem parecido com essa barra número 7, ó, a barra número 4, pullback dentro da barra. Essa barra número 22, pullback dentro da barra. Refaço o alinhamento, deixo uma barra sólida aqui, mais uma vendedora. Casou, então eu fiz a venda e fiz a adição de posição nessa região para então virar o cenário desse mercado, que antes para mim era comprador, alterou seu sentimento para um cenário vendedor. Nesse momento, se a gente for lá para os 5 minutos, a gente percebe também que a gente tem um cenário aqui, ó, de um candle PFR, nessa máxima toda, um cenário de armadilha. É um cenário também que eu tenho um movimento comprador sem muita potência aqui, onde os vendedores começam a bater e bater com bastante força. Inclusive foi aqui, ó, essa barra número 11, né, que já deixa essa saída desse movimento com uma pressão maior de venda. Se eu for cair aqui, ó, para os 2 minutos, tive meus 2 pontos de venda aqui, e aí eu sigo qual que era a minha região de alvo. Minha primeira região de alvo, já que a gente cumpriu lá tudo para cima, eu vou deletar esse movimento. Então, a gente tem, nesse movimento, a venda feita, a adição de posição. Primeira região de parcial. Se eu sei que o preço tende a voltar para as 200, aqui foi minha primeira região de parcial. Então, minha primeira parcial na 200 do 1 minuto. Minha segunda parcial na 200 do 2 minutos. São regiões que o Martin Bear ele tem uma taxa de assertividade de mais de 70% nessa região das médias móveis de 200. Então, meu risco que era de 100 pontos para uma primeira parcial de quantos pontos? Ó? De 170 pontos, depois aqui de 300 pontos, parcial no fundo desse movimento. Depois eu tirei mais uma parcial na retração de 61 do topo de hoje com o fundo de ontem. E aí a partir desse momento a gente já pode trabalhar aqui, ó, com o cenário de espelhamento. Espelhamento desse movimento aqui em A. O pullback, para quem perdeu a venda aqui em cima, o pullback ele ficou muito raso, né? Que foi justamente nessa barra 32. O preço ele esticou direto à região de alvos. Para mim aqui era uma possível região de trava, mas o preço ele simplesmente ignorou e passou direto muito fluxo vendedor, ativando então o cenário do espelhamento. Quando ele ativa esse espelhamento, ó, a gente tem esse cenário aqui para baixo. E eu fiquei monitorando o seguinte, a gente tem grande potencial de acabar retornando para a mínima do dia anterior.
já que é uma região que a gente vai testar em 90% dos pregões. A mínima do dia anterior está aqui, ó, exatamente nessa mínima. Eu tinha um alvo também de 100% desse movimento, que era justamente alvo desse retângulo aqui, ó, 100% desse movimento aqui, nessa região, em confluência com a mínima desse movimento. Com esse preço vindo em linha reta praticamente, direto para o alvo, somente ancorado pela média móvel curta, essa região também era toda aquela região zona de suporte que a gente estava amassando pelo gráfico de 60 minutos. Ele vindo com esse preço esticado, eu decidi colocar a operação no bolso, no alvo de 100%. Então é uma região que a gente costuma sentir, principalmente quando a gente vem em linha reta. Eu comento com vocês que os rompimentos a partir daí da terceira barra já diminuem a potência do movimento. E aqui no índice a gente veio romper em muitas barras negativas. Um cenário que até possibilitaria o cara pensar num trade na contra-tendência, comprando aqui. Eu decidi colocar o meu no bolso aqui nessa região e não fiquei procurando contra-tendência. A gente tem um fluxo muito grande, por mais que a gente chegou dentro de uma região importante, é pegar a faca caindo. Ainda mais com o insight de que eu estou saindo de um primeiro movimento. Aqui pelos 5 minutos, isso daqui para mim ó, é um cenário comprimido. Quando eu tenho um cenário comprimido, a maior probabilidade do movimento é o quê? Produzir um primeiro movimento e que o primeiro pullback dificilmente causará um processo de reversão, deixando assim a possibilidade maior de dar um segundo movimento. Então, a gente utiliza muito essa leitura de contexto no nosso dia a dia, por isso eu preferia que não ficar procurando trades contra a tendência, por mais que a gente tinha um monte de região aqui de travas do movimento, alvos de Fibo, pontos de retração. Eu encerrei a minha operação nessa região aqui e deixei aí, fechei a plataforma, encerrei o meu dia, foi aí as duas únicas operações e o preço realmente, ó, ele desceu mais o tanto praticamente que eu peguei, ele desceu, ó, mais 700 pontos, esse aqui foi um trade que rendeu também, ó, 760 pontos de ponta a ponta e ele caiu mais esse tanto, né, então cumprindo aqui todos os alvos possíveis que a gente tinha desse movimento e é isso, né, ó, índice pra mim, aqui foi só o que deu para hoje. Se a gente for pegar um cenário mais macro, a gente percebe qual o movimento, né? Alvo desse espelhamento aqui para trás, então dessa máxima para essa mínima aqui atrás, a gente tem esse alvo, ó. Ele já atingiu essa região de alvo, a gente consegue enxergar isso melhor pelo time frame maior de 60 minutos, que foi justamente o pivô de pré-rompimento desse movimento. É justamente esse movimento aqui, ó, impulsão, correção lá no 61, onde a gente saiu da compra e virou a mão na venda para fazer esse rompimento. Esse primeiro alvo aqui, quando a gente faz esse rompimento dessa mínima alinhado com a média móvel de 20, ele tem uma taxa de acerto superior a 70%. Então era bem provável que a gente vinha testar aqui quando essa barra número 2 aí fechou. Ela praticamente fechou, ultrapassando a região já que eu coloquei no bolso. Então eu botei no bolso nessa região, uma baita de uma operação, ele andou um pouco mais e até agora, ó, lateralzinho, né? A gente pode ainda dar uma sequência de movimento, acabar formando aqui um breakdown play. A gente tem mais alvos para baixo e a possibilidade de retornar para essa região aqui dos 127 mil pontos, que é esse suportão aqui atrás. Então cuidado aí com o movimento de amanhã, a gente pode querer voltar para essa região. Dentro desse movimento comprador mais macro, a gente tem também a retração de 7,6, que pode ser um paraquedas aqui para um fundo ascendente. Vamos monitorar aí no pregão de amanhã essa movimentação aí do índice, lembrando que é super quarta. Vamos dar uma olhada no dolinha, meu povo. Dolinha aí, uma baita de um movimento, uma baita de uma devolvida também. Estou no gráfico aqui de 5 minutos, se eu for lá para o 15, a gente consegue enxergar esse movimento mais macro. Então ontem, para esse dolinha, a gente já tinha tido aqui, ó, um forte movimento comprador, bastante barra sólida compradora, uma intenção de compra muito forte pelo gráfico diário fechando bonito. Inclusive é um candle que eu gosto bastante aqui de fazer como entrada, né? Aquele candle que nasce na 20, fecha para cima da 8. Uma zona aqui de cuidado que a gente pode observar nessa região é o quê? Que conforme a gente vai subindo, mesmo cenário do índice, então assim, a gente usa a mesma leitura para os mesmos cenários. Eu tenho esse movimento de queda. Conforme eu vou subindo, eu tenho regiões de retração desse movimento. Então, vou pegar aqui para começar retração dessa pernada de queda. Outra coisa também que eu vou mapear, as zonas de interesse, zonas de suporte e resistência. Aqui a gente já tinha mapeado que era uma região
de uma defesa compradora bastante grande, e lá em cima a gente tem uma região de uma defesa vendedora também bastante grande. Região dos 5 bola é muito vendedora de dólar. Então uma região de resistência aqui em cima, nessas extremidades. Mapeado todo esse cenário, eu vou acompanhar a abertura desse movimento. Já percebe o quê? Que a gente estava lateral também para esse dólar. E ontem a gente conseguiu fazer o rompimento dessa lateralidade, ó, dessa zona de lateralidade para esse dolinha. Em 2 barras rompemos essa lateralidade. Hoje o que o preço vem testar essa troca de polaridade, que aqui era o que era resistência, trabalhando como nível de suporte para bancar esse preço para cima. E agora nós voltamos mais uma vez para essa região zona de suporte. Olhando tudo isso pelo micro, a gente começa a baixar o time frame. A gente já percebe o quê? Que o preço ele abre em gap de baixa. E se ele abre em gap de baixa, a gente está entrando dentro desse movimento aqui de alta. Vou localizar os possíveis pontos de suporte por retração de Fibo. Dessa máxima com essa mínima. Retração aqui de 38, ele tenta ultrapassar. Ele chega numa região que a gente tem VWAP aqui do dia anterior. E a gente tem também uma troca de polaridade com essa região zona toda aqui, ó. Então é uma região de topos anteriores, que também foi rompida ontem. E hoje a gente volta para testar essa região junto com a VWAP do dia anterior. Aqui a gente encontra bastante fluxo comprador de dólar. Ó, a gente já percebe aqui um cenário de uma BT Kamikaze nessa barra número 7 dos 5 minutos. Ou pelo cenário dos 2 minutos, a gente tem também o cenário de passagem para cima da média móvel de 20, um pullback, respeitando a média móvel curta e deixando barra aqui, ó, elefante de ignição de movimento. Aqui a gente tem um cenário também de entrada por uma barra vermelha ignorada. E aí o preço ele simplesmente dá sequência aqui no movimento, pega uma super trend, não tem como querer ficar caçando venda quando a gente está numa super trend subindo, ou então compra, como foi o caso do índice aqui que estava caindo e a pessoa fica tentando operar na contratendência, acaba sendo estopado. Então se você tem um gerenciamento mais curto, fazer esse tipo de operação de ficar tentando buscar na contra, se você perde o movimento, é a maneira mais fácil que você tem de acabar quebrando. Então, se você perder o movimento quando ele está bastante esticado, principalmente se você é iniciante, não fique procurando por trade contra tendência. Para executar a operação contra tendência é necessário uma experiência maior, é necessário um tempo de tela maior, é necessário aqui uma maturidade maior dentro dos gráficos. Então, saiba qual é o tipo de trade que cabe aí no seu processo de aprendizado, o que você vai fazer, o que você vai buscar. Isso é muito importante para você permanecer aprendendo, para daí sim você chegar num ponto aí de adquirir experiência suficiente para localizar boas oportunidades da contratendência. Então a gente percebe o dólar aqui, ó, quem utiliza um stop, por exemplo, pela média, conseguiu conduzir essa operação até essa região de 61% macro aqui, ó, que era justamente de todo aquele movimento de queda. A gente joga em linha reta. Para quem estava acompanhando aqui pelos 5 minutos, ele deixa uma única barra aqui, ó, de pullback, e é uma barra que eu acredito que deve ter induzido muita gente a fazer venda esse movimento, ó. É uma região de máxima anterior, ele vem numa sequência também, ó, de barras abaixo da média para lá em cima, então ele praticamente cutuca a máxima anterior vindo direto da mínima. É um cenário que dificilmente ele vai passar, mas ele está dentro de uma super trend, o trem das 8 aí para quem conhece o nosso operacional, né? Então, é uma região que eu até orientei o pessoal. Falei, ó, eu não vou pegar na venda. Ele tá com muita pressão de compra. É um primeiro gatilho vendedor que a gente tá tendo, até pelo 2 minutos, ó. É até uma lei do Oliver, né? Uma barra sozinha não faz movimento nenhum. É uma barra que a gente chama de uma RBTO. É uma barra de finta, inclusive que produz uma entrada compradora na eliminação dela. Então, a super trend a gente aproveita para continuar esse movimento. RBTO acionado, o preço simplesmente vai aqui, ó, em linha reta lá para o 61. A gente também estava monitorando aqui, ó, qual o movimento ontem, né? A gente consegue perceber o movimento de saída, inclusive que está lá no vídeo de fechamento de ontem, esse pivôzão de alta aqui lançado. Quais são os alvos desse pivôzão de alta aqui lançado para cima? Deixa eu deletar o que a gente não vai mais utilizar nesse momento. Alvo, ó, dessa mínima para essa máxima, a gente já tinha atingido região de primeiro alvo, região de segundo alvo, tinha respeitado bastante. A gente faz o pullback, engata esse movimento forte aqui, ó, de tendência de alta para hoje, e a gente vem buscar região aqui de terceiro alvo desse movimento, e depois a gente ainda cutuca os 76% aqui, ó, de todo esse nível de retração.
foi o paraquedas aqui desse movimento. A gente testa no tick aqui e já encara um cenário aqui, ó, de um PFR. Quando que eu vou ter uma dica aqui de ouro, né? Qualidade para procurar por eventos contra a tendência também. Depois de pelo menos 2 pernadas de movimento. Uma pernada de movimento, a probabilidade é sempre maior o quê? De eu fazer um pullback e dar continuidade. Então, espere 2 pernadas de movimento para você começar a procurar por trades contra a tendência. É outra dica também. Aqui nesse caso do índice, a gente tinha cumprido o terceiro alvo, já estava na retração de 76%, já tinha tido 2 pernas de movimento e pelo 15 minutos ele deixa uma barra elefante de exaustão de movimento. Tanto que essa barra aqui, barra número 14, é uma RBR, uma Red Bar Reversal dentro do nosso operacional, que possibilita uma entrada na contratendência, inicialmente para voltar para a média móvel de 20, e o preço ele simplesmente volta quase que para o pé do dia. Pelo 2 minutos aqui, a gente tem um cenário também de Martin Bear. Aqui, ó, o cenário de Martin Bear de reversão bem parecido com o do índice. Ele já começa a falhar o topo, ó, ele chega nessa região, entra aqui um padrão de reversão de movimento forte barra sólida, 100% barra sólida. Cenário de um gift dentro dessa barra, eliminação das cores contrárias, gerou esse cenário aqui de Martin Bear. Comprador não consegue mais dar sequência nesse movimento, a venda pelo Martin Bear vem somente aqui, ó, nessa barra 117 e 118 dentro do nosso operacional. E o alvo dessa operação? Mais de 70% de chance de voltar para a média móvel de 200. Então você entra nessa operação com esse risco controlado e com seu alvo aqui sendo a média móvel de 200. O operacional é lindo demais, a gente sente a média móvel de 200, forma só um pullback, rasga essa média móvel de 200, mais um cenário vendedor, uma GBTO, e acaba aí devolvendo praticamente em A esse doletas, né? O que subiu o seu movimento 47 pontos, a gente derrubou aqui 40 pontos. Então, faltou uma quirela aqui realmente para voltar para a mínima do dia. A gente ainda pode traçar aqui, ó, alvos de Fibo projetando esse movimento para frente, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto alvo atingido. A gente tem alvos maiores aqui que pode ser através da projeção maior dessa pernada. Aqui, ó, para frente, faltou um pelo aqui para ele vir buscar. Seriam alvos aqui mais otimistas para essa queda do dolinha. E é isso, né, meu povo? Bastante volatilidade para o pregão de hoje. Eu dei aí por encerrado o meu mês operacional, então amanhã eu vou assistir ao pregão de camarote. E é isso, meu povo. Deixa o like aqui no vídeo, fortalece bastante a entrega do conteúdo. Manda aí para os seus amigos operadores de day trade para agregar aí com o conteúdo deles. Tamo junto e até amanhã.